Bom dia mais uma vez. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Pastores são sonhadores. Se você não for um sonhador, você não consegue ser pastor. E a gente fica sempre pensando no rebanho. A gente pensa no rebanho o tempo todo. A gente só conversa sobre isso. A gente vai para o almoço, a gente conversa, mas conversa boa coisa, tá? Né, Daniel? A gente vai no almoço, fala das ovelhas, mas a gente fala sempre pensando por que não sonhar com uma igreja que seja referência da presença de Deus na cidade? Por que não sonhar com uma igreja que entenda a importância da autoliderança? Sabe, você entendendo que você deve cuidar de você, e que se você cuidar de você mesmo, você vai se dar bem. Uma igreja intencional na maneira de viver, de encarar a missão. Nós queremos uma igreja assim, a gente sonha com isso. Nós gostaríamos muito que nesta manhã você estivesse entregue. Você viesse aqui agora entregue, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer falar comigo? Que direção o Senhor tem para a minha vida? Nós não tínhamos a mínima ideia de quem ia chegar hoje de manhã aqui, mas Deus sabia quem chegaria, né? Deus sabe o seu nome, sabe o seu CPF, sabe o que você guarda lá no fundo do seu coração. E quando a gente preparou esse momento, a gente queria que Deus falasse com você, como está falando conosco. E eu preciso reafirmar uma coisa, que vida cristã, eu digo reafirmar porque a gente tem dito isso no decorrer de algumas semanas. A vida cristã, ela se forma em nós por conceitos que nos foram transferidos. Vida cristã, ela é o resultado em nós de conceitos que foram transferidos para nós, de princípios que foram aprendidos. Muito do que você é e sabe, você aprendeu com alguém, você ouviu de alguém, você foi confrontado, e você disse: eu preciso mudar nisso, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso assumir isso como um valor para a minha vida. Eu preciso reafirmar também que o ambiente ideal para uma igreja viva é aquele de gente aprendendo de Deus, e de gente ensinando sobre Deus, o tempo todo. Tudo isso dentro de um contexto, de uma dinâmica bonita, de troca de vida, exatamente como um nó de cordas. Gente entrelaçando a vida, gente crescendo e ajudando a crescer. Nosso propósito hoje é que todos entendam que parece uma coisa óbvia. Queremos que todos entendam que discípulos de Jesus fazem discípulos de Jesus, passam adiante, o tempo todo, simples assim. Discípulos de Jesus estão sempre envolvidos num processo de discipulado, estão sempre envolvidos num processo de crescimento pessoal, passando aquilo adiante. Talvez você chegou hoje de manhã aqui, pensando assim: pastor, você não imagina quanto eu estou sofrendo, eu precisava de uma outra mensagem, eu estou sofrendo, eu estava precisando de ouvir alguma coisa diferente, vim aqui para ouvir uma palavra de consolo, de ajuda, eu preciso de direção para a minha vida. E aí você coloca uma interrogação aí: será que Deus vai falar comigo agora? Primeiro eu quero dizer a você que o Senhor Jesus não erra. Ele trouxe você para o lugar certo, na hora certa, no contexto certo. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa com você. Meu irmão, minha irmã, Deus ama você profundamente. E é preciso que você saiba
Atente para este princípio envolvido aqui. É preciso que você saiba que por vezes, muitas vezes, o consolo, o alívio, a cura para a dor que você tem, aquela necessidade de ter o vazio preenchido, acontece exatamente quando você levanta a cabeça e deixa Deus usar a sua vida, na vida de mais alguém. Quando você tem a compreensão que a nossa dor não é única, ela não é única. Sua vida não deve ficar em torno da sua dor. A sua dor existe, a sua dor é um fato, não queremos negar a sua dor, o seu sofrimento, mas não permita que este seja o foco da sua vida. Este não é o foco da sua vida, porque a sua vida deve estar focada sim na missão de Deus para você. E você focado na missão de Deus, você vai perceber que Deus usa inclusive o sofrimento para impulsionar a sua vida para essa missão. E assim levantar você e tirar você do seu sofrimento, entendendo que você pode ser bênção na vida de alguém, em vez de achar que é o coitado que precisa ter o foco na sua própria vida. Você está em missão. Discípulos de Jesus estão sempre envolvidos num processo de discipulado, não importa a situação. E esse discipulado pode ser um programa bem formal, elaborado, com material bem elaborado, bem pensado, mas na maioria das vezes, saiba disso, pode ser apenas a atitude consciente de passar adiante aquilo que você já sabe. Mesmo que a única coisa que você saiba é que Jesus salvou você. Isso mesmo. Você pode passar adiante sem saber mesmo que você não tenha um profundo conhecimento. Então, sem se importar com o seu nível de conhecimento, ensinar outros a obedecer Jesus é muito importante. É natural no discípulo. E aí nós parafraseamos o cego, que aliás vai ser foco da mensagem do pastor Daniel hoje à noite. O cego de João 9 disse: olha, eu não sei direito quem é ele, eu não sei direito o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Como é que foi que Deus se deu isso, eu não sei, mas eu posso dizer com certeza, isso eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Assim, discipulado acontece em todos os níveis. Pode ser dar atenção e orar com alguém que você percebeu que estava precisando. Por isso, uma igreja intencional, a gente sonha com uma igreja que seja intencional, não é? Que seja atenta, não só o que acontece com você mesmo, mas o que acontece com os outros. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com o nosso próprio sofrimento, que a gente para de ver que tem outras pessoas sofrendo à nossa volta. Isso, de novo, sem negar o sofrimento, não é? Então, levante a cabeça e veja. Porque você pode orar por alguém que está perto de você, que você passou direto. Você pode marcar uma pessoa ou mais pessoas com a palavra correta, dando aquela palavra certa, uma palavra de encorajamento, uma palavra de orientação. Você pode assumir o compromisso de não permitir que as suas palavras sejam usadas de forma banal. Pode ser fazer o compromisso de viver uma vida desassociada ao legalismo. Pode ser passar o plano da salvação, testemunhar a sua experiência com Cristo. Tudo isso é processo de discipulado, é processo de passar adiante. Cada coisa que fazemos, então assuma o controle, seja intencional, dependa de Deus, diga: Senhor, eu posso ser usado pelo Senhor em qualquer situação,
em qualquer momento. O Senhor, por favor, me use, porque talvez você está há muito tempo na igreja e você nunca tenha tido a oportunidade de discipular uma pessoa de forma formal. E talvez você até tenha ouvido alguma mensagem sobre discipulado e tenha saído dessa mensagem culpado por nunca ter feito de forma organizada um discipulado com uma pessoa. Nós queremos dizer o seguinte para você, que esta é uma possibilidade, você deve tentar fazer isso de alguma forma, mas na maior parte do tempo, se você está atento, você está discipulando alguém, na maneira como você se aproxima dessa pessoa, na maneira como você fala o que tem que falar, na maneira como você reage àquela situação, na maneira como você dá aquela atenção ou aquela maneira de cercar aquela pessoa. Discipulado acontece em todos os níveis. Dessa forma, qualquer pessoa pode discipular. O que você viveu com Jesus precisa estar à disposição de outros, porque você vive tempo integral para isso, você está em missão, tempo integral. E você deve entender, precisa entender que isso alegra a Deus. E quem faz aquilo que alegra a Deus, vive em contentamento, vive experimentando a alegria do Senhor. Pois é aqui que estamos, é nessa batida que estamos na nossa série de mensagens chamada Nós estamos falando de discipulado, né? Nós estamos falando desse nó que podemos fazer na vida da pessoa, que nós podemos fazer na vida da pessoa, né? E o título da minha mensagem hoje é De Corrupto a Discípulo. Nós vamos pegar um homem extremamente corrupto, que se tornou um discípulo sério de Cristo. E o texto está em Lucas 5, 27 a 32, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete. Interessante isso, né? Logo depois de ter encontrado-se com Jesus e seguido, Levi, a primeira ação dele foi fazer um grande banquete. E ele ofereceu um banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, sempre os fariseus, e aqueles mestres da lei, legalistas, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês fazem isso? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, estes sim. E eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 27 a 32. A gente acaba de ler e ouvir a história da conversão e da primeira iniciativa pós-conversão de um homem chamado Levi. E Levi também é conhecido como Mateus. Mateus você já ouviu falar bastante, não é? E ele é um grande exemplo para nós. E eu vou chamar o Levi de Mateus daqui para frente, porque isso nos identifica melhor, não é? Mateus, você conhece, você sabe dele. Ele foi um dos 12 apóstolos, ele era um dos 12 que convivia com Jesus. Agora, nem sempre foi assim. Mateus ele começou como um publicano, ele era um publicano, um cobrador de impostos para o Império Romano. O publicano eram judeus que trabalhavam para os romanos, e eles tinham uma péssima reputação entre o povo, entre os próprios judeus, porque eles eram vistos como traidores, como gente que cooperava com os opressores. Você já sabe, né, como é que é o negócio. Nós temos gente assim até hoje, gente que coopera com aqueles que oprimem, que exploram, ajudam a explorar os oprimidos, né? Os publicanos tinham a fama de serem corruptos, desonestos, sem coração, porque podiam cobrar a taxa que lhes conviesse.
tendo lucro, enriquecendo em cima da miséria do povo que já era pobre. O que acontecia? Por exemplo, o governo romano falava: olha, vocês têm que cobrar 5 reais de cada pessoa da comunidade. Eles cobravam 30, davam 5 e ficavam com 25, e ficavam enriquecendo à custa da miséria das pessoas. Ninguém gosta de gente assim. Eu não sei você, mas eu não gosto de gente assim. Nós não gostamos de gente assim. E os publicanos, eles eram mal vistos nesse sentido. Acontece que um dia, quando Jesus estava pelo caminho, no início do seu ministério, ele viu um Mateus ali sentado, lá na coletoria, fazendo o seu trabalho normal, do dia a dia. E ele olhou bem para Mateus e deu aquele olhar que só Jesus pode dar, não é? E convidou Mateus para segui-lo. Aquele olhar que não bateu só no olho de Mateus, mas entrou na alma de Mateus. Agora, imagine comigo, qual é a mistura de sentimentos que estava no coração de Mateus? Porque a maioria das vezes, as palavras que ele ouvia das outras pessoas eram de ofensa, de menosprezo. Ele não recebia convites amistosos. Ele não entrava nessa coisa de: vem cá, meu amigo. Toda a conversa de Mateus, como toda a conversa de corrupto, é em volta das coisas ruins e erradas que se faz e das consequências que isso apresenta, que isso traz. Esse homem, ele vivia desta forma, debaixo de xingamentos, debaixo de desprezo. De repente, quem era esse homem, Jesus, que não demonstrou raiva? Quem era esse homem que chegou diante dele, estendeu a mão e ofereceu para ele uma oportunidade? O fato é que Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Isso acontece com a gente até hoje. Muitos dos que estão aqui hoje deixaram muitas coisas para trás para servir o Mestre, para dizer: eu vou viver para Ele. Acontece isso até hoje. E é muito intrigante aqui, é que, diferentemente dos outros discípulos, Mateus não poderia voltar atrás se o projeto Jesus não desse certo. Por quê? Porque ao desistir da coletoria, ele destruiu a ponte que ficou para trás, que ligava ele com aquela vida. E confiou plenamente naquele novo caminho que se apresentou daquele que o chamava. Ele quebrou a ponte, não dava mais para voltar. Tornar-se publicano era uma escolha, era um sim. Lógico que às vezes as pessoas eram obrigadas a ser, mas esta decisão trazia para a pessoa a consciência de que ele ia se afastar, ele ia se separar de Deus, do povo, da pátria, da família. Era a certeza de viver em pecado, em rebelião. Alguém na posição de publicano teria que aprender a suportar o desprezo. A mesma coisa de hoje, né? Quando pessoas se envolvem com corrupção, com coisa errada, elas sabem que aquilo vai dar problema, não é? E que muitas vezes até a própria família vai virar as costas para ela. Com esse currículo foi que Mateus foi colocado ali num dos lugares dos 12. Agora, o que Mateus poderia fazer se Jesus fosse uma farsa? Com certeza não seria aceito no antigo emprego. Vamos dizer que o projeto Jesus não desse certo, não é? Ele não ia ser aceito no antigo emprego, não ia ser aceito pela família, nem pelo povo que ele extorquia tanto. Então, quando Jesus morreu na cruz, alguns discípulos voltaram para as suas antigas ocupações, muitos deles pescadores. Só que para Mateus isso foi impossível. Não se sabe o que ele fez nesse intervalo, mas o que a gente sabe, isso a gente sabe bem, é que Jesus impressionou os judeus, impressionou os fariseus, impressionou provavelmente os próprios discípulos que estavam com ele, quando inclui Mateus na lista, porque não era suposto um homem com este perfil, com este currículo, na lista dos 12. Ele era um publicano, um homem odiado,
Um homem, era improvável ele estar na lista. Agora, é isso exatamente que Cristo faz. Acompanhe comigo. Ele nos chama, nos capacita além de nós mesmos e além daquilo que os outros pensam de nós. Quando ele chamou Mateus para si, ele não se importou com o status de publicano ou de pecador ou coisas do passado de Mateus. Ele não fez uma entrevista, um processo seletivo. Ele simplesmente chegou para Mateus, olhou bem no olho dele e disse: olha, siga-me. E Mateus largou tudo imediatamente e o seguiu. Agora, quando Mateus resolveu mudar a vida dele, aconteceu uma coisa que foi para mim surpreendente. A primeira coisa que Mateus fez, logo após ter aceitado o convite de Jesus, ele ofereceu uma festa, ele deu uma festa, ele fez um jantar, e ele convidou os seus amigos para esse jantar. Agora você sabe, amigos de corruptos devem ser no mínimo, mais ou menos, corruptos. E o que ele queria era apresentar Jesus a essa gente, mostrar a nova vida que ele estava experimentando, a vida que também eles poderiam experimentar. E a conversa então se torna a mesma lá do cego de João 9. Então Mateus, ele tinha acabado de colocar a vida dele diante de Deus. Ele não tinha muita coisa para oferecer. Então ele poderia dizer como o cego: olha, eu não sei direito quem ele é, eu tenho pouco conhecimento a respeito de Jesus, mas uma coisa eu sei, eu me sentia quebrado, sem dignidade, isolado, eu me sentia amargurado, com a minha vida toda em desordem, sem dignidade alguma. Era assim que eu me sentia. Mas comecei a seguir a Jesus. Ele entrou na minha vida. Agora, não mais. Eu não sei o que aconteceu. Eu era assim, agora não sou mais. A primeira evidência de você ser um discípulo de Jesus. Se alguém me perguntar, qual é a primeira evidência de um discípulo de Jesus? A primeira evidência é quando ele passa adiante aquilo que ele recebeu. Passa adiante aquilo que ele recebeu. Discípulos de Jesus se importam em serem testemunhas de Jesus. Quando você é um discípulo de Jesus, isso se torna importante para você. Eu faço isso por causa da força da minha experiência, da profundidade da minha experiência. Eu vou passar adiante porque eu não aguento segurar para mim aquilo que aconteceu comigo. E eu penso que hoje não é diferente. Cristo continua chamando todos, eu e você, inclusive e especialmente gente de moral duvidosa. E Deus continua tendo prazer em participar de banquetes com miseráveis e pecadores por meio de seu Filho. Porque para Jesus não importa absolutamente nada o que vem antes do segue-me. Antes do segue-me, para Jesus isso faz diferença. E isso não é pouco, porque Jesus colocou o seu amor em nós, não para vivermos do nosso jeito, mas para sermos esta referência. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus deve impactar a sua vida, a minha vida, cada dia. E se você está impactado com esta mensagem, você sai impactando a vida de outros. Gente impactada com a mensagem de Cristo, com a experiência que teve, causa impacto na vida de outros. E Jesus veio para ver a vontade de Deus ser feita na terra como é no céu. Esta é a missão de Jesus. Ele veio para isso. E um dia ele vai voltar para concluir a sua tarefa e fazer novas todas as coisas.
Jesus veio e vai voltar, mas tem um intervalo aqui no meio. Nesse meio tempo, Ele nos deu a tarefa de passar adiante a mensagem, de fazer as boas novas, de levar as boas novas que podem salvar, de levar a dignidade para a vida das pessoas, que podem colocar ordem na vida dessas pessoas, passar adiante o que Ele tem feito, passar adiante o que Deus planejou para a nossa vida. Sabe por quê? Eu não sabia, até encontrar a Jesus, que Deus tinha um plano para a minha vida. E no momento que você entende isso, que você pode ajudar as pessoas a encontrarem destino, orientação, missão, isso faz toda a diferença. A vida não é simplesmente trabalhar, cansar, dormir, acordar para trabalhar de novo. Você está em missão, e a sua missão é ensinar que só em Cristo alguém pode ser tudo o que Deus planejou, só em Cristo. Nós estamos tentando falar isso, dizer isso o tempo todo. Você sabe que uns anos atrás aconteceu uma coisa muito interessante. Nós fomos participar como igreja de um intercâmbio. Igrejas fazem intercâmbio, faziam pelo menos intercâmbio, especialmente entre a juventude. E nesses anos atrás, a nossa juventude fez um intercâmbio com uma igreja do interior de São Paulo. Chegamos lá, a coisa não estava muito bem organizada e tal. A ideia era que naquela tarde nós íamos fazer um evangelismo, mas o pessoal, desde ir para as ruas, ficou dentro da igreja para ensinar a fazer evangelismo. Aí eu estava com um amigo meu americano, e ele estava meio impaciente. Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, enquanto eles estão lá se preparando, vamos sair eu e você, e nós vamos sair pela rua, e vamos tentar encontrar alguém para a gente evangelizar, certo? Certo. Aí saímos, eu e ele. Fomos andamos meia quadra, já vinham vindo 2 rapazes de lá para cá. Aí eu falei para o Steve assim, Steve, o da esquerda é meu, o da direita é seu. Ele, tudo bem, né? Aí chegamos lá, os rapazes chegaram, o rapaz que eu me aproximei chamava Washington, olha o nome, né? Washington. E o Washington, eu abordei, o Steve abordou o outro, que eu não sei o nome, e a gente se afastou um pouquinho assim, e nós começamos a conversar, e eu fui entrando ali, me apresentando, porque eu estava do lado de um americano, o americano sempre chama atenção, né? E eu falei, a gente está aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Começamos, aí eu introduzi a minha conversa. E eu introduzi assim, falei para o Washington assim, Washington, para onde você vai se você morrer agora? Ele olhou para mim com um olhão desse tamanho e falou, por quê? Você está sabendo de alguma coisa assim, alguma coisa que eu... Né? Porque ele sabia que a gente era da igreja, tinha essas visões, sei lá o quê, né? Eu falei, não, calma, isso aqui é uma suposição, né? O que poderia acontecer, né? Mudei, né? Se você, né? O que aconteceria, né? Para onde você iria? Ele falou, não tenho a mínima ideia. E essa palavra dele, não tenho a mínima ideia, foi a senha que eu precisava para introduzir o plano da salvação. Eu coloquei o plano de salvação para ele, e ele entendeu. Aí eu perguntei, você quer entregar a sua vida a Jesus? A gente ora aqui, agora. E foi uma experiência interessante, porque o Steve foi mais ou menos junto comigo, e ele estava ali do lado, e eu olhei para eles estavam ajoelhados ali, porque o outro rapaz também estava entregando a vida a Jesus, mas o Steve fez ele ajoelhar, né, para orar. E eu falei, não, eu vou chegar até aqui de pé mesmo, né, vamos lá, né. E aí nós oramos e tal, e ele entregou a vida a Jesus, e ele ficou muito feliz, o Washington, né. Aí nós perguntamos para ele assim, cara, o que você veio fazer aqui na rua essa hora? Né? Ele falou assim, eu vim encontrar um amigo, nós viemos encontrar um amigo, que está atrasado. Né? Aliás, o Washington falou, olha ele chegando ali. E aí o rapaz veio na direção deles, já até meio assustado, já, mais gente diferente e tal. E aí o Washington nos apresentou para aquele rapaz, né? E aí aconteceu uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Mais incríveis.
que nos ajuda a entender aquilo que estamos dizendo. O Washington chegou para o amigo dele e falou assim: fulano, o que vai acontecer com você se você morrer agora? O outro rapaz também abriu o olho, porque esse tipo de conversa eles nunca tinham tido na vida. Imagina, jovens do interior que iam conversar sobre o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Eles querem viver, né? E o menino falou: não sei, né? Não sei. Ele falou assim: mas eu sei. Eu sei como é que você pode arrumar isso. E o Washington, 15 minutos depois de ter entendido quem era Jesus, levou o amigo dele a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que discípulos de Jesus fazem discípulos de Jesus todo o tempo. Que a primeira evidência de que alguém conhece a Cristo é passar adiante aquilo que você sabe. Eu não sei, eu era cego. Olha, quando eu cheguei aqui, eu estava com medo de morrer, mas agora eu não tenho mais. Vocês entenderam? Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você começa falando quem é Jesus. Só isso, simples assim. Fazer discípulos de Jesus é ensinar a obedecer a tudo que Ele ordenou, e você começa ensinando quem é Jesus, o que é salvação. Se você vai esperar se tornar um grande teólogo para ter todas as respostas e aí começar a evangelizar, você nunca vai começar, meu irmão. Nunca. Pensando nisso, é que nos pareceu importante compartilhar uma estratégia, uma ferramenta estratégica, alguma coisa prática do que adotamos como igreja alguns anos atrás. Uma estratégia de evangelização que batizamos de Projeto Mateus. Você recebeu na entrada. Eu peço, se você não recebeu, faça o sinal com a mão para você receber um. Levanta a mão. Opa, todo mundo recebeu. Tem um aqui que não recebeu. Você entrou por onde? Ah, você já estava aqui. Traz aqui para ele, ó. Mais alguém não tem? Ah, lá atrás, ali, ó, lá de lá. Oh, que bom trabalho do pessoal da recepção, viu? Bom trabalho. Então é o seguinte, o que é o Projeto Mateus? O Projeto Mateus é uma estratégia de evangelização. Então, o que você tem que fazer? É o seguinte, olha bem. Você tem aí 5 linhas. Aqui, 5 linhas aqui. Para que servem essas linhas? Não é para você fazer um pedido de oração pela saúde da sua família, nada disso. Isso aqui é para você colocar nome de pessoas do seu relacionamento. 5 pessoas, no máximo. Podem ser 4, podem ser 3, podem ser 2, pode ser uma. Mas comece a orar por alguém do seu relacionamento. Então, o primeiro passo do Projeto Mateus é oração. Ore por pessoas do seu relacionamento. Pessoas que você conhece, pessoas que você que você olha, tem vivido e tem entendido, não é? Que são pessoas que precisam conhecer a Cristo. É um pouco mais do que os Washingtons da vida. Isso também pode acontecer. Mas alguém que você está convivendo, que você fala, essa pessoa precisa entender quem é Jesus. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Dedique a sua vida para isso. Se você for aqui acompanhar aqui atrás, você vai ver, ore por pessoas do seu relacionamento. Depois tem,
Faça uma festa de Mateus para testemunhar de Jesus a estas pessoas. É o segundo ponto aqui do projeto Mateus. Exatamente como Lucas fez. Lucas escreve como Mateus fez. Mateus, em seguida, que conheceu a Cristo, chamou seus amigos para apresentar Jesus. Depois, quando você ora, peça uma oportunidade para falar para esta pessoa, uma dessas pessoas, ou em algum momento, o plano da salvação. Esse é o terceiro ponto. Apresente o plano de salvação e faça o apelo. Se você conhece João 3,16, João 3,16 te ajuda a dizer que Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus foi entregue, para que quem nele crê, para quem entrega a vida para Ele, não morra, mas tenha vida eterna. Aí você pode falar de morte, você pode falar de vida eterna, você pode falar do amor de Deus, você pode falar de pecado, tantas coisas você pode falar só com João 3,16. E aí, pergunta para a pessoa, é bom perguntar, você não quer entregar a sua vida a Jesus? Não é? E não se espante se ela disser sim, esteja pronto para orar. E 4, ajude essa pessoa a dar os primeiros passos na vida cristã. Sabe, cerca essa pessoa com o teu carinho, com o teu cuidado. Leia a Bíblia com ela, leia o pão diário com ela, leia o presente diário, mande versículos para ela, traz ela à igreja, inscreve ela na escola bíblica, traz ela na quarta-feira aqui no Celebrando. Tudo isso é importante para o crescimento de qualquer pessoa. Ajude as pessoas a dar o primeiro passo na vida, primeiros passos na vida cristã. Aplique o que você sabe, não é? Ou qualquer material de discipulado que você tenha, não importa. A ferramenta, Projeto Mateus, é ótima, porque é personalizada. Torna cada discípulo um missionário responsável. A ferramenta é importante porque você pode usar ela fora do templo. Você não precisa depender que o pastor faça um apelo. Você usa ela fora do domingo. Você usa ela na lanchonete, na rua, na praça, na sua casa, na casa da pessoa. Foi assim com Mateus. Mateus chamou os amigos. Foi assim com a mulher samaritana. Logo depois do encontro com Jesus, ela compartilhou com os amigos dela, com os homens da cidade. Foi assim com Levi. Foi assim com o André, que logo depois de ter encontrado Jesus, disse para Pedro, seu irmão, achamos o Messias. Ele falou, achamos o Messias. E levou Pedro a Jesus, né? É isso. Se Jesus teve um lugar no seu projeto de expansão para um homem como Mateus, é certo que ele tem um lugar no seu projeto de expansão para mim e para você também. Engajado no projeto dele, você ajuda pessoas e você é ajudado. Você dá sentido à vida, você serve o próximo, só vantagens. Como eu disse no início, nós sonhamos com uma igreja assim, referência da presença de Deus na cidade. Uma igreja que tem consciência, que deve se autoliderar, deve ser intencional em tudo que faz. Eu espero que isso tenha falado com você hoje de manhã. Eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração e encerrar essa parte. Senhor, esta é a Tua palavra, não é a palavra da liderança ou de um pastor. Nos ajude a aplicá-la, usando com inteligência as ferramentas que o Senhor nos dá. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado.